A gente recebe aqui no estúdio do Repórter MT o deputado estadual Oscar Bezerra, do PSB. O Oscar Bezerra, que veio visitar aqui ao site Repórter MT e preside a CPI, não é? A CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito das Obras da Copa. O principal assunto, obviamente, será, evidentemente, a questão que está envolvendo aí as obras da Copa, especialmente os depoimentos mais polêmicos, como, por exemplo, um que está por chegar aí na próxima terça-feira, dia 10, novamente Éder Moraes depondo como convocado à CPI. Deputado Oscar, bem-vindo aqui ao Repórter MT. Eu já vou metendo aí a primeira notícia, a primeira pergunta, que é quanto à expectativa do Éder Moraes mais uma vez. Agora, como convocado, o que muda em termos de expectativa em relação à primeira convocação? Tudo bem. Eu acredito que o Éder é um arquivo vivo. O Éder sabe muito de todo o histórico, desde a sua intenção até a execução. E naquela oportunidade que o Éder estava preso, nós convocamos ele estava impossibilitado de repente, adentrar o seu escritório, a sua casa e munir-se de informações e documentos para chegar dentro da CPI, contribuir e apresentar e apontar nomes. E é isso realmente que eu espero desse segundo depoimento. E não será o último, tenho a certeza, não será o último do Éder nessa CPI. Que dizer, pode ter mais uma terceira, hein? Depende do que ele falar agora. Exatamente, até porque na hora que a gente fizer as contraposições de tudo que ele for apontar e falar, vamos por relacionado a qualquer outra pessoa, provavelmente vai vir de volta a recíproca. Maurício Guimarães, por exemplo, deve realmente dizer de que foi assim assado que aconteceu, por isso o Éder tem culpa, algo nesse sentido. Então, o que nós queremos? Fechar esse grande ciclo de investigação e fazer um resultado forte dessa CPI, talvez inédito dessa CPI, para que a sociedade mato-grossense tenha de volta o restabelecimento da credibilidade do parlamento. Pode ter aí, a CPI pode ter que daqui a pouco fazer uma cariação, porque obviamente, a gente não tem dúvida disso, que eles vão se contradizer em determinado momento, porque ninguém, a menos que todo mundo esteja falando a verdade, e se todos estão falando a verdade, não há necessidade de CPI, não é? E vocês consideram essa hipótese de fazer uma cariação? A cariação é um fato interessante, até para que a gente, como mediador ali, possa detectar quem é de fato que está falando a verdade e quem é o mentiroso da história. A CPI recebeu todos os ex-diretores, ou quase todos, não é, da AGECOPA, todos. E, invariavelmente, esses ex-diretores da agência da Copa, já extinta, eles citaram o Éder Moraes como sendo centralizador das ações, não é? As principais ações que são alvo da CPI. Isso virá à tona, obviamente, com tudo que vocês já ouviram desses diretores, virá à tona nesse depoimento agora. Com certeza, na terça-feira, ele será muito questionado a respeito de todos os depoimentos que já foram feitos até agora. Baseado nos depoimentos dos outros, nós vamos questioná-los até para fazer a contraposição. Ele ter a oportunidade, se de repente foi mentira de quem acusou, de dizer a verdade, ou realmente admitir que teve a participação, ou quem teve a participação. E o que é mais importante saber do Éder Moraes a essa altura, na data de hoje? Assim, o que o senhor, ao sentar ali à mesa no comando da audiência da CPI, terá como prioridade, que é mais importante saber do Éder Moraes? É quanto a mudança do modal, enfim, o que é mais importante saber dele, arrancar dele, ou tentar arrancar dele, se é que vai falar alguma coisa também? A equipe está trabalhando e elaborando essas perguntas, Paulo, e a gente seria aqui, de certa forma, deselegante com a nossa equipe ventilar algo que nós já estamos preparando antecipadamente. Mas eu quero já antecipar, até porque não é segredo para ninguém, ele tem dito aí que será um depoimento polêmico, ele mesmo tem provocado uma situação... É um fanfarrão, né? Terça-feira ser algo inédito na Assembleia, que vai denunciar fulano, Beltrano. Dizer a ele de que o meu entendimento, por exemplo, e esse questionamento eu quero fazer, o Ministério Público já disse em público de que ele não é confiável. Ou seja, não é confiável. Tudo que ele fala não dá para escrever. Tanto é que foi feita uma delação premiada e depois desfeita.
algo nesse sentido. E eu gostaria de pressionar ele no sentido de falar a respeito desse tema também, porque... Mais uma, né? Exatamente. Ver se ele realmente está disposto a falar. Eu falo fanfarrão, também não quero afrontar aqui o Éder, é mais um tom de brincadeira, porque a gente convidou o Éder para vir aqui, falou que vinha e que vai falar a verdade, aí no final estava mandando mensagens dizendo que não podia por orientação dos seus advogados. Por falar em orientação dos seus advogados, o senhor, como presidente da CPI, não teme que ele venha também na última hora com aquele tal de recurso, invocando aí o direito de ficar calado durante a oitiva? É uma possibilidade, ele tem essa prerrogativa, já tiveram Seria uma outros... contradição enorme diante do que você está falando aí, né? Diante do que ele tem dito na imprensa, eu não quero crer que isso possa vir a acontecer na terça-feira. Dá-se a impressão de que ele realmente quer elucidar vários assuntos, vários temas, e a CPI é a oportunidade dele fazer isso. Quer dizer, se ele se sentir injustiçado em alguma questão, por que não trabalhar dentro do balcão da CPI esse tema, uma vez que toda a imprensa vai estar cobrindo, que é oportuno para ele que se esclareça todos os fatos relacionados ao Éder Moraes, que sempre foi citado pelos outros nomes. Depois que a CPI construiu esse instrumento, esse mecanismo que organizou tudo agora, que deram o nome recentemente, que a partir desse cronograma se desenhou todo o restante da CPI. Sumário. O sumário. O que conseguiu se avançar com esse sumário aí? A gente percebe que ganhou um movimento mais rápido, não é? Qual a avaliação que o senhor faz pós-sumário? Até rápido não é, viu, Paulo? Eu achei que nós teríamos uma agilidade com o sumário e, de certa forma, aconteceu justamente ao inverso, porque o sumário... Ficou mais lento? Ficou mais lento. Não sei se é porque está tendo uma sequência de oitivas, assim, para gente que cobre, né? Não, o que vocês estão começando a observar, jornalisticamente falando, é que está tendo nexo, o que nós estamos fazendo. O sequencial do processo, lógica. O sequencial do processo tem dado nexo, ou seja, então é por isso que a resolutividade aparenta ser agilidade, mas não é. Porque nós, de certa forma, o sumário é tão complexo de que nós estamos ainda na primeira fase. Temos duas fases ainda, são 3 fases, estamos 2 ainda por cumprir. E por essa questão é que eu fiz o aditivo e o pedido de prazo, de prorrogação de prazo. E vai até quando com essa prorrogação agora? Na realidade eu pedi para mais 6 meses, que é a prerrogativa, mas não quero usar isso aí, obviamente. Eu pretendo, fevereiro, março, finalizar essa CPI. E estão, então, diante do que a gente tem acompanhado, os ex-diretores da GECOPA, as pessoas que estão ligadas também de forma direta ou indireta a essa questão da Copa, já foram ouvidas. Silval Barbosa e Maurício Guimarães, ex-governador do Estado e ex-secretário da CECOPA. Fevereiro ou março eles vão ser chamados. Serão os últimos, então? Praticamente os últimos, para chancelar. Até porque todos que apontarem, de certa forma, os 2 que são executivos do processo, um que tocou todas as obras, o secretário, e o outro que era o governador do estado de Mato Grosso, ele tem que saber todo o histórico da investigação, quem apontou, quem acusou, para que o relatório não seja uma surpresa e nem ninguém se ache injustiçado com o relatório, de repente, político, direcionado para... Não, nós temos um histórico de investigação que chegou nesse final. Oscar Bezerra falando com a gente aqui no Repórter MT. Eu vou aqui questionar agora, deputado Oscar, sobre a tal carta do Wilson Santos, aquela carta que o Wilson disse que existe, mas que não apresentou ainda. Só que eu tive a oportunidade de entrevistar na semana que passou o ex-governador e atual senador Blairo Mais, que me confirmou: Paulo, essa carta existe, eu vi a carta, eu li a carta, o conteúdo não tem essa maldade toda, essa história de propina ou de direcionamento, mas existe, eu vi, e era uma relação muito próxima do Avalone, o caso Orione. O ex-presidente Avalone, o ex-presidente da FIFA. Ah, sim. Avalanche, perdão. João Avelange. O João Avelange e o Bonilha, Agripino Bonilha Filho, tiveram, segundo o Blairo, uma relação de amizade mais na juventude. E em função disso teria nascido a possibilidade dessa carta e o Blairo confirmou. O Blairo também é preponderante para a CPI ser ouvido
nesse aspecto aí da definição de modal, por que VLT, por que BRT, enfim. Vale ressaltar de que o Blairo é defensor do BRT desde o início. Ele não participou nem da discussão, porque ele era contrário à discussão para o VLT. Por que ele é importante ouvir o Blairo? Ele era o governador idealizador da Copa do Mundo. Hoje, nesse caso, o ônus, vamos supor, de tudo, as sequelas que infelizmente se herdou por falta de gestão do Silval Barbosa, também atribui-se ao Blairo todo esse débito, vamos dizer assim, que, de certa forma, quem geriu a intenção acaba sendo conivente e corresponsável com a situação que está. Mas, enfim, o senador tem a prerrogativa no Senado Federal de não precisar vir em depoimentos de CPI. Vai responder por carta, por escrito. Pode, e nós fizemos a deliberação em plenário, foi aprovado. A equipe técnica está elaborando aí umas 40, 50 perguntas, que em breve será enviado também com prazo pré-determinado para ele devolver as respostas. Qual é o prazo que se espera depois de confeccionadas as perguntas e enviadas para ele? Nós vamos dar uma semana, 72 horas, eu acho que é factível que ele faça a resposta, até porque é muito básica as respostas e é importante que ele coloque o posicionamento dele em cada determinado assunto. E nós queremos, de certa forma, em plenário, em uma sessão específica, fazer a leitura desta carta como se fosse ali uma oitiva. Vamos dizer, o governador foi perguntado de determinado assunto, ele respondeu isso. Até para dar transparência. E até para que se tenha dúvidas, porque se a resposta dele for convincente, não tiver nenhuma conotação de desmerecimento com a própria CPI, algo nesse sentido, vai se dar por satisfeita a comissão parlamentar e encerrou a participação do Blairo. Agora, se tiver, de repente, alguma conotação de dúvida, se houver dúvida em cima do nosso trabalho, obviamente nós faremos novos questionamentos em cima do que for respondido. Então, é uma questão assim mais interna corporis, que eu acredito que com a resposta que eu acredito que vai ser extremamente correta vindo do senador, nós vamos finalizar a participação dele e ele vai contribuir sim com as informações para a CPI. Eu vou encerrar o assunto Obras da Copa. Eu queria a opinião do senhor, quero a opinião do senhor sobre a KPMG, que é a empresa que o governo do estado escolheu para fazer uma espécie de auditoria, levantamento sobre a viabilidade ou não de término, construção, instalação do veículo leve sobre trilhos, o famoso VLT. Bom, a opinião do senhor sobre essa KPMG e a urgência, a importância desta empresa ou de uma empresa para fazer esse levantamento. Vocês podem observar que eu tenho sido assim, extremamente crítico quando eu sei o tema e já estudei, vamos supor, o tema, que é o caso do assunto a seguir, por exemplo, na casa da SEDUC, do FNDE, que nós vamos pontuar daqui a pouco. Nessa questão da KPMG, eu seria assim, extremamente leviano em dizer, porque eu não fiz o mesmo estudo que o deputado Emanuel Pinheiro fez, por exemplo, para apontar que existe algum direcionamento. Não posso aqui falar. O que eu sei da KPMG é que é uma das melhores do mundo, nessa área de consultoria. Quer dizer, e eu quero crer, defendendo o governo como nós defendemos, que é um governo legalista, né? De que não tenha direcionamento nenhum, de repente pode ser um equívoco do companheiro Emanuel. Agora, se for, eu acredito que o próprio governador deva fazer a intervenção e não permitir que aconteça nada. Pizza. Possibilidades de a CPI acabar em pizza. Deputado Oscar Bezerra, presidente da CPI das Obras da Copa. O povo está enjoado já de pizza, né? Vamos fazer uma feijoada quente aí, alguma coisa nesse sentido. O senhor acredita mesmo que a sociedade terá resultados, a CPI fará o trabalho dela e apresentará esse resultado plausível ao final? Nós temos 5 deputados na comissão. Eu sou o presidente. Sozinho eu não defino absolutamente nada, depende do colegiado. Então nós temos lá o Mauro Sávio, Dilmar Dal Bosco, Silvano Amaral e Wagner Ramos. São parceiros que têm que ter, obviamente, no resultado do produto, o mesmo entendimento, para que nós possamos oferecer um resultado que a sociedade espera. Agora, a Luciane já fez algo semelhante no passado, Luciane Bezerra,
ex-deputada estadual e esposa do deputado Oscar Bezerra. Então, a Luciane, quando deputada, no caso do MT Saúde, a CPI do MT Saúde, vocês devem lembrar de que o relatório da comissão foi separado. e ela fez o dela separado, apontando. E por incrível que pareça, o Ministério Público não acatou o relatório oficial e sim o dela e indiciou 18 pessoas por desvio de dinheiro público naquela oportunidade que estão respondendo até hoje.